Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Altíssimo Deus, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu até aqui nesta reunião. Oferecemos a Ti o louvor, dedicamos a Ti, Senhor, estas canções, e este foi, Senhor, até neste momento, um período em que nós cantamos adorando ao Senhor, Pai. Senhor, vamos meditar na Sua palavra. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida. Senhor, apesar dos meus muitos erros, dos meus muitos pecados, das minhas falhas, peço que o Senhor venha falar com todos nós aqui, Senhor, nesta noite, que possamos ser impactados por esta palavra. Usa a minha vida, Senhor. Visita o seu povo, no nome de Jesus. Amém. O mundo está um caos. Alguém discorda disso? O mundo está um caos. Nós não sabemos mais quais são os limites do ser humano. Eu penso que a humanidade, ela perdeu a sua fé, ou a fé, nas pessoas. A humanidade perdeu justamente a sua capacidade de entender a possibilidade de conviver de forma comunitária ou em grupo. Parece que a humanidade, todos nós, estamos vivendo dias em que a gente enxerga no meio da sociedade a sua incapacidade de andar no mesmo lado da calçada, principalmente com aqueles que pensam diferente de nós. Vivemos um caos. Parece que a gente enxerga diversos grupos querendo brigar com qualquer tipo de pessoa que discorde da forma com que ela pensa, e muitos grupos transformando a vida em um verdadeiro ringue, em que aquilo que está em jogo chama-se conhecimento, verdade, gosto, ideias, ideais, beleza. Me parece que a sociedade está motivada estritamente, exclusivamente, prioritariamente pela ganância, pela maldade, e os homens estão ávidos em buscar a realização de seus ideais. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, a história do mundo, ela vai nos contar que milhões de pessoas morreram, justamente porque os valores morais da humanidade encontram-se ou encontraram naquele momento falido. A humanidade foi comprometida. Quando você pesquisa um pouquinho, e preste atenção nisso, você vai ver a história sendo contada e alguns registros de crueldade do tipo, homens que lá no Timor-Leste levaram mais
de 150 mil pessoas à morte. O mundo está ao caos. Na Bósnia, mais de 200 mil pessoas foram mortas. Em 1939, a grande caçada dos ciganos, promovida pelos nazistas, levaram 500 mil pessoas à morte. O massacre em Ruanda levou mais de 700 mil à morte. Na Armênia, por meio dos turcos, cerca de 1,5 milhão de pessoas mortas por causa da crueldade do homem. O massacre no Camboja levou cerca de 1.700.000 pessoas à morte. Poderíamos falar também do genocídio da Ucrânia, em que 5 milhões de pessoas foram mortas pelas mãos dos soviéticos. E não dá para esquecer dos nossos irmãos judeus. Mais de 6 milhões de pessoas mortas. Eu citei aqui 8 exemplos que demonstram o caos da humanidade, a crueldade dos homens. Só que se nós olharmos para o Brasil nosso, de 2011 a 2015, foi registrado cerca de 278 mil homicídios. E nós não estamos em guerra. Porque a Síria, no mesmo período de 2011 a 2015, registrou cerca de 250 mil mortos, assassinados. Talvez nós pensamos no caos e olhamos além para o outro continente. Mas no nosso quintal, estamos vivendo dias maus. E me parece então que o capítulo 12 de Romanos, ele é um capítulo urgente para a igreja. Ele é um capítulo urgente porque ele vai tratar de assuntos relacionados não mais aos dogmas da fé cristã, mas me parece que agora o apóstolo Paulo, neste capítulo 12 em diante, ele vai falar sobre ética e vai falar sobre prática de vida cristã. O apóstolo Paulo deixa de tratar agora de todos os assuntos teológicos que ele vem tratando do capítulo 1 até o capítulo 11. E a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo levanta com nova intenção nesta carta que ele escreve aos Romanos para tratar de assuntos estritamente práticos para a vida cristã. E ele vai começar dizendo assim no verso de número 1 do capítulo 2. Rogo-vos, ou na sua palavra, no seu texto, talvez, virá uma outra palavra, exorto-vos, ok? Rogo-vos, exorto-vos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele chama a atenção no capítulo 12 para algo especial que ele tem a tratar com esses irmãos e irmãs. A expressão rogo-vos, no capítulo 12, ela é traduzida de uma forma tão interessante, ela tem um significado tão interessante, porque ela dá a entender que o apóstolo Paulo está clamando, dizendo: lembre-se, lembre-se, lembre-se de tudo que eu disse até agora. Lembre-se das minhas palavras. Lembre-se dos tratados teológicos que eu construí junto com vocês aqui. Lembre-se. Eu quero que vocês entendam, mas todavia que vocês lembrem-se de tudo que eu disse até o presente momento. E a sua
expectativa é que esta lembrança produzisse um efeito de transformação, de mudança e de recuperação em sua memória. Nessa etapa da Epístola aos Romanos, Paulo não queria deixar escapar nenhum assunto. E ele entende que é necessário que os irmãos venham lembrar-se de tudo que foi dito, lembrar-se de tudo que ele ensinou, lembrar-se para que na prática eles pudessem viver o Evangelho de forma plena e completa. E nessa introdução, é extremamente importante nós associarmos esse clamor do apóstolo Paulo, em que os crentes viessem relembrar o que ele estava dizendo. É importante que nós, como igreja de Jesus, também recuperemos a nossa memória em relação ao que Deus tem nos falado ao longo da nossa vida cristã. E eu posso aqui dizer nessa noite, rogo-vos, lembrem-se. Lembrem-se por quê e do quê. A prática da vida cristã, ela deve estar acima da nossa teoria cristã. E como nós vivemos um caos, uma inversão de valores, o que se prioriza é a teoria cristã e pouca prática cristã. E essa expressão de Paulo me leva a uma pergunta muito objetiva aqui nessa noite. Se é importante nos lembrarmos de tudo que o Senhor nos falou, nos ensinou, eu preciso perguntar em que momento o evangelho que eu recebi, ele se torna mais teórico do que prático. Porque se Paulo está apelando aos romanos aqui no capítulo 12, para recobrar, lembrar-se de suas palavras, eu preciso pensar em que momento da minha vida o evangelho se torna mais teórico do que prático. Será que existe uma maneira de nós medirmos, ou ao menos supor aqui um momento em que nós nos tornamos mais teóricos do que práticos? Será que existe uma forma de nós identificarmos isso? E aqui eu pensei em algumas coisas. Quando é que o evangelho que eu recebi, ele se torna mais teórico do que prático? Na minha opinião, o evangelho se torna mais teórico do que prático quando eu falo muito, faço pouco. O evangelho se torna teórico quando eu falo muito e faço muito pouco. O evangelho se torna teórico quando eu cobro muito e faço pouco. Porque tem as pessoas que falam bastante, que levantam bandeiras e soltam fogos de artifícios, dizendo que fez tal situação ou aquela outra situação. Mas tem gente que cobra muito os outros. Tem aquele dom de tirar o cisco do olho dos outros. Tem aquela capacidade, só pode ser espiritual, não sei, de tirar o cisco dos olhos dos outros e perceber só defeito nos outros.
Quando é que eu me torno mais teórico do que prático? Quando eu acuso muito. Está vendo? É carnaval. Faltou no culto, carnal. A igreja estava pela metade. Todos que faltaram, esse que acusa, supõe que o camarada está pulando carnaval. Está lá no bloco da Mamãe Eu Quero. Quando é que eu me torno mais teórico do que prático? Quando eu comparo o que eu faço, quando eu comparo o que eu sou, e digo, está vendo? Aquela pessoa ali deveria ser no mínimo igual, e eu uso a minha régua para medir todo mundo. Quando é que eu me torno mais teórico e menos prático? Quando eu não respeito as diferenças. Quando é que eu me torno mais teórico do que prático? Quando eu me torno intolerante com o pecado dos outros e tolerante com os meus próprios pecados. O pecado do outro, inferno nele. Inferno, lago de fogo. Está vazio o lago de fogo, mas vamos inaugurar agora. Senhor, manda alguém lá, um candidato agora. Manda lá para o lago de fogo, Senhor. Aproveita, faz o teste, Senhor. Vê como vai acontecer a reação. Mais ou menos como o fariseu e o publicano, lembra? Sempre conto essa historinha, né? O fariseu ora olhando para o publicano. O publicano ora olhando para si mesmo. O fariseu ora a Deus dizendo, está vendo, Senhor? Eu não sou como este publicano. Eu não sou como esse aqui. Eu não sou como aquele ali. O publicano ora dizendo, Deus, misericórdia de mim, Senhor. Eu não mereço estar aqui, Senhor. Eu não sou digno de estar aqui, Senhor. Quando eu me torno mais teórico do que prático? Quando eu visto uma capa de espiritualidade, só que no meu dia a dia, eu demonstro uma verdadeira carnalidade. E, gente, desculpa, eu estou cansado de gente ser uma coisa na minha frente, na frente dos pastores, na igreja, e lá fora, nem o diabo te conhece. Lá fora, até o coisa ruim duvida dizendo, não, só falta levar a culpa por aquilo que ele está fazendo agora, né? Só falta dizer que sou eu também, que estou influenciando ele. Eu tenho ficado indignado com a cara de pau do ser humano de viver uma vida dupla, uma vida cheia de coitadice na frente dos outros, uma vida cheia de dificuldades, mas na hora de servir ao Senhor, na hora de dar provas da sua teoria, meu irmão, a prática passa longe. A lista poderia crescer aqui em relação a como pensar nessa questão de teoria e prática, mas o fato é, meus irmãos, que nós que estamos inseridos nesta sociedade, nós também estamos no meio do caos, e vivemos um caos religioso, vivemos um caos familiar, vivemos um caos em todas as áreas da vida. A coisa está indo de mal a pior. E o que Paulo está querendo dizer aqui, gente, rogo-vos, lembrem-se. Eu
preciso que vocês restaurem a consciência de vocês. Lembre-se do que, Paulo? Lembre-se do que, Fernando? As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Lembre-se do que, igreja de Jesus? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O seu objetivo, então, é que eles entendessem a razão de eles estarem onde estão. O objetivo de Paulo é que eles viessem entender o motivo pelo qual eles adquiriram uma nova vida. Não foi por mérito, não foi por capacidade, não foi por autoridade, não foi através da conquista por meio de um preço, de um dinheiro, foi por causa da misericórdia de Deus. Eles são cristãos, quer judeus, quer gregos, quer gentios, todos alcançaram agora a salvação, a comunhão com Deus, a comunhão com Cristo, a relação com o Espírito Santo, mas isso não é motivo de autossuficiência, de glória própria, isto é causa, efeito da misericórdia de Deus. Não é por mérito, é unicamente e exclusivamente bondade e misericórdia de Deus. E gente, o que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto inicialmente é: lembrem-se, não se sintam melhores do que os outros, não se achem autossuficientes, porque tudo que vocês provaram até agora foi fruto dessa bondade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas muitas misericórdias de Deus. Lembre-se do quê? Das muitas misericórdias de Deus. E aí Paulo vai continuar nesse texto, dizendo assim: além de lembrar-se das misericórdias de Deus, eu quero que vocês, por favor, apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está fazendo aqui uma reivindicação, a partir da seguinte ideia: gente, se tudo que somos, se tudo que temos é fruto da misericórdia de Deus, então apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo diante a Deus. O que ele está dizendo? Ofereçam-se, entreguem-se por completo, porque tudo pertence a Ele, inclusive vocês. Inclusive vocês. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está pedindo aqui, reivindicando aqui, com esta expressão, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele está dizendo: gente, entregue o vosso ego nas mãos do Senhor, porque tudo pertence a Ele. E cá para nós, coisa difícil é esta, entregar o nosso ego nas mãos de Deus. Entregar o nosso ego, o nosso orgulhozinho nas mãos do Senhor. Deus, tudo menos o meu ego, tudo menos o meu orgulho. Deus, Ele está reivindicando este ego, todas as coisas. Ofereçam, apresentem os vossos corpos, vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E na continuação, nesta ideia de Paulo está pedindo que esses irmãos lembrem-se que a razão deles estarem onde estão é por causa da misericórdia, porque justamente o seu objetivo é que eles venham baixar a bola. Você já viu alguma situação, alguém que se sente tão bom, mas tão bom, que você ao lado desse cara ou dessa mina, dessa mulher tão capacitada,
inconscientemente ela sempre está se autoafirmando, dizendo: opa, eu sei, eu faço, eu conheço. O significado disso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aquilo ali, não, eu sei. Sobre segurança, eu conheço tudo. Sobre nutrição, fala comigo. Sobre direito, você está aprendendo, quer alguma dica aí, Adenilson? Você está fazendo direito e tal? Porque eu sei tudo. Eu tenho um monte de advogado aqui, vocês querem alguma dica? Porque eu sei. Eu não fiz, mas o Google me ensina quê? Wikipédia me ensina quê? Me ensina quê? Algumas pessoas precisam baixar a bola. Precisa. Você conhece gente assim? Precisa baixar a bolinha. Se colocar no seu lugarzinho. Paulo está dizendo: lembrem-se, vocês estão aqui por causa da misericórdia. Está vendo isso aí que está dentro de vocês, que vocês não entregam para ninguém, que chama-se ego? Eu quero tudo, como sacrifício. Como sacrifício vivo. Vocês se sentem tão bons assim? Vocês se sentem o máximo? Vocês se sentem a mina? O cara? Então tá bom. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E aí ele vai continuar dizendo: santo, agradável a Deus, que é o vosso culto. Fala culto racional, por favor. Gente, aqui, Paulo, ele foi o cara. Eu vou ver Paulo, eu vou dar um beijo nele. Ele foi um cara. Olha, o cabra da peste. Ele batia com lista telefônica sem deixar marca. Sabe, ele é bom mesmo, gente. Porque ele está querendo baixar a bola dos romanos, baixar a bola dos crentes, e ele vai dizer: olha, lembre-se, você se acha muito, lembre-se, você que acha que conhece tudo, lembre-se, apresenta o seu ego aí nas mãos do Senhor. Esse é o vosso culto racional. E a expressão culto aqui, a palavra culto, no grego, ela significa latreia. Quando você pensa em latreia, você pensa em latrina. E os mais antigos vão dizer assim: puxa vida, latrina. Nossa, latrina é privada? A ideia aqui do texto, Romanos capítulo 12, a palavra culto, no grego, você tem a expressão latreia. E latreia vem da expressão serviço. Culto, latreia, serviço. Paulo está dizendo para esses caras que acham que são bons demais, ele vai dizer: olha, o vosso culto seja racional, porque o vosso serviço é um serviço que eu suspeito que não tem honra diante dos homens. Porque o que é o serviço nas latrinas, no contexto romano? Qual era a função de um camarada que trabalhava nas latrinas, no contexto romano? Latrina, gente, era justamente um lugar. Pensa o seguinte: você está lá em Roma, está andando lá eu, o Wagner, o Adenilson, o Samuel, um monte de homem aqui, né? O Alan, e aí? Não, vamos mudar o exemplo. Vocês, mulheres, quando uma de vocês querem ir no banheiro, vocês não vão sozinha, vocês vão em grupo, vão em bando. Não é assim? Vocês vão em grupo. É uma reunião secreta, em grupo. Não acontece isso? Vocês vão ter comunhão
em grupo. Aonde? No banheiro. E latreia, as latrinas eram locais comunitários em que os homens, eles utilizavam para fazer as suas necessidades. E em todo lugar que tinha um espaço desse, tinha um camarada que trabalhava no serviço social da cidade, limpando, organizando, dando condições para que o outro pudesse vir e usar depois. Ok? E aí Paulo vai dizer, olha, o vosso serviço seja racional, porque não tem mérito no que vocês estão fazendo. Você que se acha, que se sente, que acha que é melhor, não tem mérito. Diante da sociedade, esse é o menor serviço. Diante dos homens, esse é o menor serviço. Por quê? Porque vocês precisam se lembrar que a posição que vocês estão, não existe mérito pessoal. Todo mérito, toda honra, toda glória, todo louvor, é somente a Ele. O serviço que eu presto é para Ele. É só para Ele, não é para minha própria exaltação. Coloque o ego na mão dele. Coloque o orgulho na mão dele. O vosso culto seja racional. O vosso serviço seja racional. Lembre-se das misericórdias do Senhor. Lembre-se. Dessa forma, Paulo vai pedir que esses homens não viessem perder as suas consciências. A intenção de Paulo é restaurar a consciência destes homens. Homens estes que viviam um verdadeiro caos em sua sociedade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, tá bom, cada um está no seu lugar, você é a última bolacha do pacote, você se sente o cara, você... Pega lá então. Depois dessa conscientização, o apóstolo Paulo vai dizer assim no verso 2 do capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo então está sofrendo as consequências da sua própria imoralidade. E Paulo aqui nesse texto quer que os homens recuperem a sua consciência. De que forma? Lembrando-se, apresentando-se, sacrificando-se e compreendendo a dimensão do seu serviço. O versículo 2 é uma resposta de como viver as verdades do versículo 1. E aqui nesse versículo nós temos 3 importantes demonstrações de compreensão da mensagem da cruz, do Evangelho de Jesus Cristo. 3 grandes compreensões do que resulta viver uma vida transformada, uma vida segundo a vontade de Deus. E para responder os questionamentos e as situações que Paulo levanta no versículo 1, o versículo 2 vai nos ajudar dizendo assim: não vos conformeis com este mundo, com este século. Ou seja, não tomem a forma, não se apropriem dos valores deste século. Paulo está querendo dizer que a primeira ação que esses crentes deveriam ter em mente era de atender à necessidade de não aderir à forma desse mundo. Meus irmãos, entendam uma coisa: o homem se torna naquilo que ele deseja. Aquilo que ele muito deseja, ele se torna naquilo. O homem é fruto dos seus próprios desejos. O homem é fruto da sua própria ganância.
O homem é fruto da sua própria inconsequência. Então Paulo está dizendo aqui nesse momento: não tomeis a forma deste mundo. Não permitam que este mundo, com seu projeto de secularização, nos afaste da realidade do Evangelho. Porque o projeto da secularização é afastar o homem das realidades religiosas. E aí Paulo vai dizer: gente, não vos conformeis com este mundo. E como é que eu não me conformo ou não tomo a forma deste mundo? Lembrando-se das misericórdias de Deus, reconhecendo que tudo que somos é por causa de sua bondade, sabendo que éramos merecedores de condenação, mas onde superabundou o pecado, abundou a graça de Deus. A proposta aqui do apóstolo Paulo é: não tome a forma desse mundo. Vivam intensamente os propósitos de Deus. Vivam intensamente os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo também está dizendo aqui no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ideia aqui é transformar o mundo ou transformar a si mesmo? O apóstolo Paulo está dizendo: vocês entenderam, lembraram do que aconteceu com vocês, de quem vocês eram? Estou lembrando. Pois é. Vocês agora estão reconhecendo a situação de vocês? Legal, Paulo, reconheci. Então, primeiro, não conforme-se com esse mundo, não tome a forma desse mundo. Segundo, transforme as vossas mentes, dia após dia. Dia após dia. E meu irmão, isso é uma batalha. Isso é uma batalha. Porque nós somos tentados todos os dias para viver emancipados da vontade de Deus. Nós somos tentados todos os dias para viver distante da vontade de Deus. A gente é tentado lá no nosso trabalho a ter comportamentos que na verdade depõem de forma contrária à nossa prática cristã. Nós somos tentados a dizer não à obra da cruz. Nós somos tentados a escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal por causa do nosso coração. Prossigam transformando-se através da renovação da vossa mente. E aí Paulo vai dizer por último: a partir de tudo isto, a partir de vocês se lembrarem do que Deus fez, a partir de vocês entregarem nas mãos de Deus o vosso ego, reconhecendo que o serviço de vocês não é melhor do que nenhuma outra pessoa, aí sim, vocês vão desfrutar da boa vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe a menor possibilidade de experimentarmos essa boa vontade dia após dia, se nós não alinharmos nossas vidas, a nossa fé aos padrões de Deus. E, gente, desfrutar desta boa vontade é dar sentido para a vida ao invés de viver um caos. É a oportunidade que nós temos hoje de viver uma vida prática e não teórica.
Uma vida que nossas atitudes falem mais alto do que nossas palavras. Me parece que o convite do apóstolo Paulo, e aqui eu quero caminhar para encerrar nessa noite, é um convite que ele faz a todos nós, dizendo: toma uma posição, viva da forma que Deus quer. E ao viver da forma que Deus quer, prove da bondade de Deus, de forma integral, plena e verdadeira. E quando a gente fala de provar da vontade de Deus, de forma integral, nós não estamos aqui se referindo somente no aspecto religioso. Provar da vontade de Deus é provar dessa vontade na minha vida como família, na minha vida social, na minha vida profissional, no meu dia a dia, no meio dos meus dilemas, no meio das minhas crises. Provar da vontade de Deus é provar dela de forma integral, em todas as áreas e aspectos da vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. E tenhamos todos uma semana, um domingo, uma segunda-feira de reflexão. E eu gostaria que você, para encerrar, dissesse para a pessoa que está do seu lado o seguinte: lembre-se, 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 Deus é Deus. Lembre-se, Deus é Deus. Lembre-se. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos. Lembre-se. Não é a tua capacidade, não é a tua autossuficiência, não é o teu entendimento, não são os teus valores, não são os teus olhos, não são os teus cabelos, não é a tua disposição em ler, não. Lembre-se que você estar aqui é fruto, consequência das misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, lembre-se.